gurias e guris, tudo ok? Espero de coração que sim. O tema do vídeo de hoje foi uma sugestão da minha irmã, Vera Lúcia, que ela sugeriu que eu falasse sobre a aparição de um fantasma no filme Três Solteirões e um Bebê. Antes de iniciar o vídeo, eu convido vocês que estão assistindo um vídeo meu pela primeira vez, que já se inscrevam no canal, porque todas as sextas-feiras tem esse estilo de vídeo aqui no canal. Já tem uma playlist que eu vou deixar aqui no card, na tela final do vídeo, e sexta-feira que vem terá mais um vídeo desses aqui. Então, já entre pra turma. Eu não sabia, mas fazendo as pesquisas para este vídeo, eu descobri que esse filme é um remake de um filme francês. É um filme de 1987 que conta a história de três homens solteiros que dividem um apartamento. Em um dado momento, já ali no início do filme, abandonam um bebê na porta do apartamento deles e aí começa a desenrolar a história, porque dá a entender que um dos três é o pai da criança, então eles ficam ali cuidando da bebezinha, uma menininha, tentando descobrir quem seria a mãe e assim descobrir qual deles seria o pai. Se eu continuasse contando mais sobre o filme, eu acho que eu não poderia ser acusada de dar spoilers, já que é um filme de 1987, mas eu vou parar por aqui. A questão é que o fato de ter uma aparição de um fantasma neste filme é mais conhecido que o próprio filme. Muitas pessoas podem não ter visto o filme, mas já sabem que existe ali uma determinada cena que aparece um fantasma. Sem falar que o tema do vídeo é o fantasma e não o filme. E fazendo as pesquisas para este vídeo, eu descobri que tem pessoas que relatam terem visto o fantasma em outros momentos do filme também. Eu não, eu só vi nesta cena específica, que eu vou deixar o link para a cena aqui na caixa de informações, porque eu não posso mostrar aqui no meu vídeo por direitos autorais, de copyright e todas estas coisas, mas eu vou deixar aqui para vocês um frame, um print screen do momento em que o fantasma aparece. Bem, a história do fantasma em si são muitas, vocês encontram várias versões aqui na internet, mas a que eu conheço desde sempre, desde criança, quando eu via falar sobre esse fantasma neste filme, é que é o fantasma de um menino que morava neste apartamento onde o filme foi gravado e ele caiu da janela e é por isso que ele aparece ali naquela janela. Só que o filme não foi gravado em um apartamento, ele foi gravado num estúdio. Isso por si só não seria refutar o fantasma, já que fantasmas não assombram apenas casas, apartamentos ou apenas o local onde eles faleceram. Até me lembro de uma história que o meu irmão Marcos me contou. Nós estávamos andando de carro juntos e ele passou assim na frente de um prédio bem mal cuidado, sabe, pichado, dava para ver que era um lugar que estava fechado há muito tempo. E ele comentou comigo, nossa, aqui tinha uma lancheria ou confeitaria, agora não me lembro muito bem, que era muito bom, muito boa, era uma delícia. E o dono era um alemão. Aqui no sul, quando a gente diz, é um alemão, não quer dizer que ele seja um alemão da Alemanha. É que ele é descendente de alemães, que é da colônia. Bom, o dono era um alemão que, ao ficar mais velho, ele vendeu aquela lancheria ou confeitaria para se aposentar. Acontece que ele se arrependeu e até mesmo tentou comprar de volta e não conseguiu. E ele ficou assim um pouco raivoso e ele não conseguiu superar e cometeu suicídio. Ele se suicidou na casa dele. Mas onde é que o fantasma dele aparecia? Na confeitaria. Os novos donos, os empregados, viam este senhor, assim, em questão de segundos, de rabo de olho, e ouviam sons, barulhos. A situação ficou bem difícil, porque eram
manifestações bem intensas e constantes, até que eles desistiram da confeitaria e os novos donos, as novas pessoas que abriram comércio naquele prédio também não tiveram sucesso e hoje está abandonado. Isso também me faz lembrar de uma palestra. Eu sou bibliotecária, eu fiz faculdade de biblioteconomia e quando eu estava na faculdade eu fui a uma palestra de uma bibliotecária que trabalhava no presídio daqui de Porto Alegre, não sei se é presídio central, não sei como é que é o nome, não sei como é que se fala. E ela começou a contar como é que era trabalhar num ambiente tão hostil, como é que era o relacionamento, interagir com os presos, que muitas vezes eram muito agressivos, que ela até passou por rebeliões. Nossa, foi uma palestra muito intensa, que fez eu pensar muito. E o principal era que eu pensava, por quê? Porque eu não teria condições, eu não teria coragem de trabalhar num lugar assim. Acontece que em determinado momento desta palestra, ela fala: aqui deve ter pessoas de muitas religiões e até pessoas que não creem em nada, mas eu preciso dizer para vocês que muito se fala em casas mal assombradas, mas na verdade são pessoas que são mal assombradas. E eu digo isso porque eu já vi muita coisa nesse sentido lá dentro daquele presídio. Ela falou isso com tanta intensidade que eu não duvido de nenhuma palavra do que ela disse. Então, voltando para esse caso específico do filme, mesmo o filme tendo sido gravado num estúdio, não quer dizer que ali algum ator, algum técnico, um diretor, não sei, roteirista, não fosse a pessoa assombrada e por isso o fantasma daquele menino apareceria naquela determinada cena. Teve também uma história de que os pais do menino teriam processado o estúdio por terem deixado vazar o nome da criança. Mas se o filme foi gravado num estúdio e não em um apartamento, talvez essa parte da história seja apenas um boato ou um ponto que foi acrescentado neste conto. O problema começa quando vem a explicação do que seria aquela imagem, aquela aparição, que não um fantasma. A explicação dada pelos estúdios é assim tão furada, tão não convincente, tão que só reforça a crença de que aquilo ali sim seria um fantasma. As personagens do filme Os Solteirões, um era um arquiteto ou engenheiro, agora eu não me lembro muito bem, o outro era um cartunista e o terceiro era um ator. Então, ali no apartamento deles tinha muito dos materiais de peças ou filmes que ele atuou e um deles era um cartaz em tamanho real dele, o ator. E a explicação dada foi de que há um erro ali da equipe que esqueceram um destes cartazes ali encostado naquela janela e então o que a gente vê é o cartaz e não o fantasma de um menino. Primeiro ponto que refuta essa explicação é que o cartaz seria em tamanho real. E o que está ali na janela não é do tamanho do ator, é do tamanho de uma criança. E por isso mesmo nós enxergamos um menino. Outro ponto, eu assisti e reassisti a cena, só a cena, não o filme, a cena que eu deixo linkada aqui no card, para ver se este pôster já estava ali desde o início da cena, se ele já estava na janela. Porque a cena é assim, eles chegam, entram em uma sala, tem um diálogo e então eles saem. Quando eles saem é que a gente enxerga claramente aquela imagem de menino na janela por detrás das cortinas. E a impressão que dá é que ele realmente está olhando direto para a câmera, é bem impactante. Mas eu não consegui, eu assisti, reassisti e eu não posso dizer, era um pôster, estava ali mesmo desde o início e também não posso dizer, olha, não estava ali, apareceu depois.
Eu não consegui ver. Confiram, vocês assistam e se vocês conseguirem identificar, me digam aqui nos comentários. Até porque eu fui ler os comentários neste vídeo e algumas pessoas realmente diziam: ah, então por que o pôster não estava ali no começo da cena? Então algumas pessoas realmente conseguiram ver, eu não consigo nem ver direito a janela, né? Então assistam a cena e tomem aí as conclusões de vocês. Ok, mesmo que o cartaz não estivesse lá na janela no início da cena, isso não reafirma, não prova que era realmente um fantasma, porque nós vemos aí constantemente errinhos de continuação, de continuidade nos filmes. Embora esta cena me dê a impressão de ela ser contínua. Mas eu não entendo muito de filmes, pode sim ter ocorrido um corte ali no meio da cena, eles terem pausado por algumas horas, dias, e então terem retomado. E aí esquecerem o cartaz ali na janela e ele aparecer só no final da cena. Pode ser. Mas o que realmente me convence de que não é um cartaz por detrás daquelas cortinas é quando eles vêm com a explicação. Porque mostraram. Não, gente, não é um fantasma, é um cartaz. É esse cartaz aqui. Gente, o cartaz... Comparem o cartaz que eles dizem ser esquecido, ter sido esquecido atrás das cortinas, com o que a gente vê na cena. Não é minimamente parecido, não tem como ser a mesma coisa. Bom, vocês sabem que eu sempre deixo aqui nos vídeos a minha opinião, o que eu acredito. E neste caso, eu acho que a primeira impressão é sempre a mais impactante. E a primeira vez que eu vi esse fantasma, foi a primeira vez que eu vi este filme. Eu assisti numa sessão da tarde junto com a minha mãe. A gente, quando começaram a anunciar o filme, a gente já se preparou, vamos ver, para ver o fantasma. E conforme o filme foi desenrolando, a gente começou a prestar mais atenção no enredo, na trama, que é um filme bem legalzinho até, do que propriamente em procurar o fantasma, até porque nós não sabíamos em que cena apareceria. Então, quando finalmente apareceu, nós fomos pegas de surpresa. E era a sessão da tarde, gente. Não dava para pausar, não dava para voltar, não dava para pôr em câmera lenta. Então, nós duas vimos numa cena muito rápida, mas apesar de ser muito rápida, é uma cena muito clara. Não há um borrão, não está desfocado. E o que tu vê realmente é a imagem de um menino. Parece ser um menino, é um menino. E como eu disse, ele até parece estar olhando para ti, para a câmera. Agora, se é mesmo um fantasma, eu não tenho como afirmar. Mas eu afirmo, com certeza, não é aquele cartaz que eles dizem ser. Não tem a menor chance de ser aquele cartaz ali. E por causa disso, dessa explicação, eles não encontraram nada mais parecido com aquela imagem para nos dizer que seria aquilo atrás das cortinas. Por causa disso, eu me sinto mais inclinada a acreditar que sim. Poderia ser uma aparição de um fantasma, ainda mais depois do que eu aprendi naquela palestra de que pessoas são mal assombradas. Embora eu não possa dizer com certeza que sim, é uma aparição de fantasma, sim, é o espírito de um menino, nisso eu ainda não tenho muita certeza, mas certeza eu tenho, eu afirmo que não acredito, não me convenceu de que aquilo ali é um cartaz, aquele cartaz ali específico que eles nos mostram como sendo o que a gente vê naquela cena. E agora eu pergunto para vocês, se vocês já conheciam, provavelmente sim, a história desta aparição fantasmagórica no filme Três Solteirões e um Bebê, se vocês já assistiram o filme, se vocês já viram o fantasma nesta cena. Seria um cartaz? Seria o fantasma de um menininho? Seria uma terceira explicação? No que vocês acreditam?
ou no que vocês estão mais inclinados a acreditar, por favor, compartilhem comigo, deixando a opinião de vocês aqui nos comentários. No vídeo sobre a besta de Gevaudan, vocês me deixaram muitas sugestões de temas para próximos vídeos e eu fico muito grata. Vou fazer vídeo de todas aquelas sugestões ali que vocês me deixaram. Vocês me apresentam a histórias incríveis que eu ainda não conhecia. Muito obrigada por isso. Então, se vocês tiverem mais sugestões, mais temas, por favor, deixe aqui nos comentários também. Muito obrigada por ter assistido este vídeo até aqui. Fiquem todos com Deus. Beijinhos e até o nosso próximo vídeo. Lembrando que os dias dos vídeos neste estilo são nas sextas-feiras.